meu povo, tudo bem com vocês? Professora Angélica chegando aqui no canal do Vale Concursos. Você aí do outro lado, a prof do lado de cá, né? Professora Angélica quer dizer para você que é sempre uma honra, tá? Estar aqui com você, trazendo conteúdo de qualidade, né? De forma free, totalmente free aqui no canal do Vale Concursos. Inclusive, quero já começar o nosso encontro aqui, né? Te convidando, tá? Você que não conhece ainda o nosso trabalho, né? O nosso preparatório, estude com a nossa equipe, viu? Garanta a sua aprovação. Graças a Deus aí nós temos obtido êxito em provas de concursos públicos aí. Estamos aqui mais uma vez com você, aqui, né, no canal do Vale, de forma free, para trazer conteúdo de qualidade para você, tá? Então, o que acontece? A gente sabe aí, né, que nós estamos diante de mais um edital, né, para esse concurso aí que é de grande proporção. E a prof trouxe aqui para você hoje, para você praticar questões da banca examinadora, tá? Que tange um conteúdo de língua portuguesa. Então, hoje, a prof não vai trazer, né, conteúdo para você em forma de aula. Aqui, de forma free, a prof vai trazer questões da banca examinadora, que já foi cobrado, no concurso da Polícia aí de São Paulo, no ano de 2022, tá? A banca participou aí, né, desse concurso. Então, a prof está trazendo algumas questões para você. É claro que a prof sabe que, às vezes, você está do outro lado, já fez, né, a prova anterior, a penúltima prova, sim? Pois é, você já conhece aí as bancas que fazem esses editais, né, as bancas que costumam fazer, mas também, às vezes, eu posso estar diante de você aí do outro lado que não conhece ainda a vertente da banca examinadora que está fazendo, né, o certame desse ano aí. Então, a prof está aqui para trazer para você. A gente sabe, né, que nós temos aí questões já, né, da banca examinadora aí, que já aconteceu em prova anterior. Então, a prof trouxe aqui para você. Olha só, a primeira questão, a gente já vem aí conversando sobre um assunto que é muito importante e que cai, né, em provas, não somente na Polícia Militar de São Paulo, mas em todas as outras provas de concursos públicos aí, que é o assunto de orações, é o assunto oração. Oração coordenada, oração subordinada, oração desenvolvida, reduzida, né? É o que a banca examinadora já trouxe em prova da PM São Paulo anteriormente. E a gente vai conversar aqui porque é um assunto que ela gosta de cobrar, tá? Então, olha o que a gente tem nessa questão aí. É preciso fazer uma reflexão. Aí nós temos o seguinte: transformando-se a oração reduzida, fazer uma reflexão por uma oração desenvolvida adequada, a forma correta seria qual? É preciso que se fizesse uma reflexão, é preciso que fosse feita uma reflexão, é preciso refletir, é preciso ser feita uma reflexão ou é preciso que se faça uma reflexão. Eu acredito, né, que às vezes você também está aí do outro lado e possa ter gabaritado português, mas não ter sido aprovado no concurso porque falhou em outra disciplina. Então, se você, né, que fez a prova aí, quando a banca examinadora cobrou essa questão, você gabaritou, beleza. Mas se você não gabaritou, vamos entender o que acontece aqui então. Porque a nossa finalidade é o quê? A minha finalidade aqui hoje é o quê? Trazer questão, né, a questão da banca, para você que já foi cobrado no concurso da PM de São Paulo, e fazer o quê? E conversar com você sobre o assunto, conversar um pouquinho sobre o assunto. É igual eu disse para você, orações é questão de prova, porque a banca já trouxe isso em um outro concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E então, possivelmente esse assunto acontecerá novamente. Orações. Então, quando você estiver estudando, inclusive você que ainda não adquiriu o nosso curso, tá? Escaneia aí o QR Code, viu? Vai aparecer aqui na tela para você, ó, no cantinho aqui, ó, tá vendo? Só você escanear, ó. Olha aí, ó, com a tela do seu, né, com a câmera do seu celular, escaneia aí o QR Code e estude com a nossa equipe, garantindo aí a sua aprovação. Beleza? Então, olha só o que acontece. Vamos ver o que a gente tem como gabarito? Será que fazer uma reflexão a gente poderia substituir por quê, hein? Letra A, B, C, D ou E. O que a gente tem como resposta? O prof vai colocar para você aqui qualquer coisa. Se você quiser fazer, o que você faz aí, né? Se você quiser dar um tempinho, para aí, olha a resposta e continua aí. Olha só. O que a gente tem aqui como resposta, então? Vamos lá. Olha aí. A gente tem como resposta a letra E, tá? E por que a prof fala com você aqui
é que nós temos a letra E como resposta. Lembrando que essa prova aí aconteceu no ano de 2022. Então, o que a gente tem como letra E aqui na resposta, né? Por que a letra E? Porque fazer uma reflexão, é quando a gente tem assim, ó, fazer uma reflexão, né? É preciso fazer uma reflexão. Fazer está no presente, porque você teve ali, ó, é preciso, isso aí, isso é preciso, o tempo está no presente. Quando lá na letra A você fala que é preciso que se fizesse, você não tem o tempo presente aí, na forma verbal fizesse. Da mesma forma que você também não tem o tempo presente na letra B, que a forma verbal é fosse feita, tá vendo? Você não tem o tempo preciso na forma nominal refletir, olha só. E você não tem o tempo correto na letra D como ser feita, porque ser feita aí dá a ideia do futuro, né? Então, a única alternativa que está correta sim, tá? E que vai transpor, vai transformar, né, a oração reduzida em desenvolvida é essa aí. É preciso fazer, é preciso que se faça. Tá vendo como é que é? Pois é, porque seja feita, ser feita é futuro. Fosse, fizesse é pretérito. Refletir está na forma nominal. E estando em forma nominal, não está a oração desenvolvida. Ela continua sendo reduzida. Tá vendo como é que é? Então, olha que questão maravilhosa da gente poder entender. Cuidado, tá? Por isso que eu até trouxe essa questão aqui. Cuidado com esse tipo de questão. Porque quando você tem uma oração reduzida, você tem uma oração onde nela não acontece conjunção e o verbo está em forma nominal, lá na oração reduzida. Então, quando você desenvolve uma oração, o que você tem que fazer? Voltar à conjunção, porque lá na reduzida ela não aconteceu. Você tem que voltar com a conjunção. Voltar o verbo que está lá transformado, né, em forma nominal. Você tem que voltar ele para verbo e conseguir desenvolver o contexto. Tá vendo como é que é? Pois é, a gente precisa ter domínio desses assuntos para a gente poder conseguir gabaritar a questão da prova aí. Beleza? Questões que podem acontecer nesse novo certame, tá? Então, olha só, mais uma questão para a gente em tela, olha aí. Além de ter palmeiras onde canta o sabiá, minha terra tem um monumento muito visitado. Olha aí. E para chegar até o Cristo Redentor, uma das maneiras mais práticas é pegar o trenzinho que sobe até o topo do Corcovado, através de um trilho que atravessa a floresta. Ok, temos o trecho aí. Assinale a opção que indica a afirmativa correta sobre um dos termos sublinhados. Olha o que a gente está visualizando aqui. Nós temos palavras destacadas. Olhe aí o que a banca pode trazer para você. Você precisa praticar questões da forma como nós estamos vendo aqui hoje no canal do Vale Concursos, nos preparando aí para esse certame da PM de São Paulo. Então, desse atual certame, né, da PM de São Paulo. Então, o que acontece? Preste muita atenção nas questões que vocês estão visualizando aqui, tá? Porque, olha aí, a banca destacou agora, palavras, olha o que a banca fez. Destacou palavras para você poder associar ali direitinho. Olha só o que ela fez. Tá vendo? Então, ela trouxe aí palavras destacadas para você assinalar a opção que indica a afirmativa correta sobre um dos termos sublinhados. Sobre um dos termos sublinhados. Então, olha só. Além de aí, traz ideia de lugar, você acha? Olha que a banca tá te fazendo pensar, interpretar. Porque trouxe aí relação semântica das palavrinhas, né? O sentido delas. A palavrinha para, será que indica direção? Será que a palavra até dá a ideia de inclusão? Será que os dois ques, né, que aconteceram ali, mostram o mesmo antecedente? Ou será que a palavra através tem ideia de meio? Através de, né, a expressão através de tem ideia de meio. O que você marcou quando você fez a outra prova, né? Essa prova de 2022, que a banca aí é a mesma que vai fazer a prova agora, né? Que está aí nesse certame atual. E você que não marcou, né? Que não lembra, às vezes fez a prova e não lembra, ou fez a prova e errou a questão, o que você marcaria como correto agora?
A, B, C, D ou E? Vamos ao gabarito, que a prof quer conversar com você sobre esse assunto? Olha o que a gente tem como gabarito aí. Letra E. Por que nós temos como gabarito aqui, dessa outra questão que nós estamos abordando, a alternativa E como resposta correta? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Então, olha só. Primeiro, estamos diante de, além de, para, até, né? Através de preposições ou locuções prepositivas, tá? E os ques ali como pronome relativo, né? Porque tá falando ali que mostram o mesmo antecedente. Então, quando a palavra que tem o mesmo antecedente, ou seja, termo que o antecede, tá? Ele tem função, a palavrinha que tem função de pronome relativo. Então, olha só. Por que a letra E está correta? Primeiro, lá na letra D, quando você tem o que, olha, trilho que, trenzinho que, não é o mesmo antecedente. Não é a mesma palavra nos dois. A gente deleta a letra D. Até dá a ideia de inclusão ali no contexto. E para chegar até o Cristo, você não está incluindo o Cristo. O até ali está te dando uma direção. É um lugar ali, vamos dizer assim. Nem é direção, é lugar. Até o Cristo, olha só. Você não está incluindo o Cristo em alguma outra coisa. Para chegar até o Cristo, até ali dá a ideia de quê? De lugar. Tá vendo? Não de inclusão. A palavra até, quando a gente estuda, no nosso preparatório, a gente sabe que em algum contexto ela pode dar a ideia de inclusão, mas não é o que aconteceu ali. Veja o exemplo, quando eu falo assim, quero falar até com você. Eu estou te incluindo, mas é uma situação diferente, um contexto diferente desse contexto que nós tivemos aqui, tá vendo? Que aqui indica lugar, né? Eu travei aqui indica lugar, porque veio outro exemplo da palavra até, indica lugar aqui. Olha a outra aí, para. A palavra para indica direção, será? E para chegar até o Cristo Redentor. Tá vendo? A palavra para não deu ideia de direção ali. Porque eu pergunto assim, e para quê? Aí eu tenho resposta, para chegar até o Cristo Redentor. Esse para aí dá a ideia de finalidade. Tá vendo? A palavra além de, ou melhor, a expressão além de, traz ideia de lugar? Não. Além de ter palmeiras onde canta o sabiá. Ou, embora tenha palmeiras onde canta o sabiá. Tá vendo? Dá uma ideia de concessão, né? Olha só. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque a banca examinadora, ela é cabulosa nesse quesito de sentido, no quesito semântica. E você precisa estar preparada para isso. Por isso que a prof achou muito conveniente trazer questões, né, da última prova aí, da PM de São Paulo, que foi feita pela banca examinadora, né? Para você poder visualizar aqui como funciona. Assim, porque tivemos outra prova, né, depois dessa de 2022, só que não foi a mesma banca examinadora. Então, a professora pegou a prova, em que a mesma banca examinadora tratou ali, né, visualizou ali, para a gente poder resolver aqui, porque nós temos agora o novo certame com a banca aí de novo, com a banca examinadora de novo. Então, a gente precisa estar ciente de como ali a banca tange as questões para a gente poder conseguir. Porque, às vezes, você fez essa prova aí, de 2022, e não foi aprovado. Aí, agora, você vai fazer de 2024. Então, o que acontece? Vamos tentar entender um pouco a vertente da banca, né? Para a gente poder conseguir conciliar, tá? Então, olha só o que acontece aí. Lembrando que a banca é FGV, né? Socorro Deus. Então, vamos associar direitinho aí. Mais uma questão. Olha só. O trecho ficou conhecido como a curva do O, né? Em função da representação onomatopeica da interjeição produzida pelos turistas que seguem no trem rumo à estátua mais famosa do Brasil. Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é escutar um ó, né, em uníssono, olha só, expressado pelos passageiros rumo ao Cristo. Então, quando chega lá, né, os passageiros fazem assim, né, ó, não é verdade? Pois é. Então, olha só, nesse segmento do texto, o cronista classifica ó como interjeição. Nos trechos, a curva do ó, né, e escutar o ó, esse mesmo vocábulo deve ser classificado respectivamente como? Será que dentro desses, né, desses trechos, a curva do ó
e é escutar o O, esse mesmo vocábulo O, será que ele tem também função de interjeição e interjeição? Tanto na curva do O quanto escutar o O tem função de interjeição? Será que o primeiro ali a curva do O tem função de interjeição e o segundo, esse segundo trecho, é escutar o O, tem função de substantivo? Será que é substantivo e substantiva as duas expressões? Será que é substantivo e interjeição? Ali a primeira é substantivo, a segunda é interjeição? Ou será que o primeiro é interjeição e o segundo é advérbio? O que nós temos aí com relação ao vocábulo? A curva do O e é escutar o O, esse mesmo vocábulo deve ser classificado respectivamente como? O que a gente tem, como resposta correta? Vamos dialogar? Vamos conversar? O que a gente tem aí? Olha, letra C. Porque quando se fala assim, a curva do O, olha só, o trecho ficou conhecido como a curva do O. É um nome, um nome do trecho, tá vendo? Em função da representação onomatopeica, produzida pelos turistas. Beleza. Aí tem aqui, ó. Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é escutar o O. Olha só. Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é o quê? Escutar o O. Esse trecho aí, escutar o O, tem função substantiva, tá? Tem função substantiva. É isso, né? Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é isso. Isso o quê? Escutar o O. Olha só. Tá vendo? O, O texto escutar o O ali. Então, a palavra O sozinha, quando eu chego e falo assim, eu olho pra você e falo assim, O, é uma interjeição. Só que essa palavra O está aqui inserida em uma expressão que tem função substantiva. Então, por isso, tá? Os dois trechos ali, tem essa função de um substantivo. Então, vamos entender uma coisa? Quando você for fazer, ou melhor dizendo, tá? Ao longo dos seus estudos aí, das classes gramaticais, com destino à sua prova, quando ela acontecer aí, essa prova da PM de São Paulo, a prof quer dizer para você o seguinte: quando você estiver estudando as classes gramaticais, você já viu aí que a banca examinadora pode trazer uma questão envolvendo várias classes gramaticais. Substantivo, igual veio ali, substantivo, interjeição, advérbio, preposição, Pois é, o que você vai fazer? Quando você estiver estudando as classes gramaticais, preste muita atenção na dica da professora Angélica, totalmente free para você aqui no canal do Vale Concursos. Quando você estiver estudando classes de palavras ou morfologia, ou classes morfológicas, tente entender o conceito de cada classe. O que é o substantivo? O que é o adjetivo? O substantivo é a classe que nomeia, pode ser substituído pela palavra isso. O adjetivo é a classe que qualifica. O artigo é a classe que determina. O numeral é a classe que quantifica. O pronome é a classe que substitui ou acompanha um substantivo. Tá vendo? Preste atenção nesses conceitos. Porque na hora de você classificar as palavras destacadas ou enfatizadas dentro de um enunciado e misturar aí as classes todas nessas alternativas, você precisa ter o domínio do conceito básico de cada uma dessas classes. Tá vendo? Então, quisera eu, que quando eu estivesse estudando lá atrás, professores falassem isso comigo. Preste atenção nisso. Observe isso aqui. Visualize isso, enfatize isso aqui ao longo do seu estudo, porque pode ser questão de prova para você, tá? Então, muita calma na hora de associar. Tá? Você entende todas as regras, sim. A banca examinadora exige de você regras, mas também exige de você o quê? A percepção do conceito, da definição das coisas, para você poder conseguir gabaritar a questão da prova. Tá vendo como é que é? Pois é. Mais uma questão aí, então, que a prof vai conversar aqui com você hoje, olha só. Má educação dos turistas em templos e bares irrita japoneses. Olha só. Aí nós temos aqui o seguinte. A relação lógica entre os dois termos do título é a de quê? A relação lógica entre esses dois textos, olha. Entre os dois termos, Má educação dos turistas em templos irrita japoneses. Será que a relação lógica entre esses dois termos aí
é de fato e explicação? Será que a má educação dos turistas em templos e bares é o fato? E a explicação é que irrita japoneses? Será que o primeiro contexto indica uma ocorrência e o segundo uma conclusão daquilo? Será que o primeiro indica um acontecimento e o segundo uma condição para esse acontecimento? Por exemplo, né? Má educação dos turistas em templos e bares um acontecimento. E o fato de irritar japonês é uma condição para esse acontecimento. Será? Será que o primeiro contexto ali indica causa e o segundo indica consequência? Ou será que o primeiro contexto indica uma informação e o segundo um esclarecimento? Olha como eu já falei e vou repetir mais uma vez. Eu falei, repeti, estou repetindo de novo, né? Preste atenção na vertente da banca examinadora. Ela vai cobrar de você algo que você tem que interpretar, olha só. E isso você vai fazer aqui, né? Você vai ter que interpretar aí, entendendo juntamente comigo que o gabarito dessa questão é a letra C, ou melhor, é a letra D, desculpe-me, tá? O que acontece é a letra D. Por quê? Porque esse fato aí, olha, má educação dos turistas em templos e bares, esse fato é uma causa da irritação dos japoneses. Os japoneses estão irritados por causa de quê? Da má educação dos turistas em templos e bares. Olhem o que a gente tem, tá vendo? Olha só que situação bacaníssima. Uma vez que você estuda, uma vez que você entende do assunto, você consegue, enfim, né, entender ali, ter uma relação lógica, conseguir compreender, interpretar, você tem respostas corretas. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Vamos lá para mais uma questão? Vamos lá? Olha só, a prova vai colocar mais uma questão aí abordada pela banca, né, que trouxe aí, fez essa prova aí de 2022. Olha só que loucura. Vamos lá entender mais um contexto aqui. A prova fala isso com você, por quê? Porque a nossa finalidade aqui é que você obtenha a aprovação. É porque o Vale Concurso está com você até a aprovação. Então, a gente vem aqui, a gente dialoga com você, você está lá na plataforma estudando, se dedicando, né, com destino à sua aprovação. Então, o que acontece? Nós temos que abraçar o máximo ali de informações possível para a gente poder conseguir obter êxito em situação de prova. Então, a gente vem aqui, a gente conversa com você, a gente te dá um help, a gente fala com você o que é importante para que você tenha um direcionamento preciso nos seus estudos. Não, eu tenho que estudar português, mas eu tenho que prestar atenção em quê? Nas situações que vai acontecer muito o quê? O sentido das coisas, que eu tenho que prestar atenção no sentido. Tá vendo? Classes de palavras que te fazem prestar atenção no sentido. Você tem que observar o sentido. Conjunção, preposição e advérbio. É o que a gente viu aqui até agora. Olha só. É o que a gente visualizou aqui. Tá vendo como é que é? As orações, de certa forma, tratam conjunções. As expressões ali que a gente viu ali, a ideia que elas dão ali, né? As expressões, preposição ou pronome relativo. Olha só que loucura. Tá vendo? Então tem que prestar atenção mesmo, não tem jeito não. Olha só. Olha lá. A falta de educação dos visitantes que sobem em telhados, levam sua própria comida para locais que vendem alimentos e usam qualquer coisa como cinzeiro, tira do sério quem vive no local, ou seja, os japoneses, né? Beleza. Então, olha o que acontece aqui. Assinale a opção que apresenta a atitude dos turistas que mostram uma razão adequada de condenação por parte dos japoneses. Os japoneses ficam irritados e condenam, o que ali? Qual a atitude dos turistas? Será que é, na letra A, subir em telhados e arriscar as próprias vidas? Será que isso, é a razão adequada de condenação aí por parte dos turistas, dos japoneses? Será que subir em telhados, causar prejuízo em construções antigas, é motivo de condenação por parte dos japoneses? Será que levar sua própria comida para locais que vendem alimentos e contrariar interesses comerciais é o que a condenação por parte dos japoneses? Olha o trecho lá em cima. Será que levar sua própria comida para locais que vendem alimentos, criar concorrência desleal, é motivo aí de condenação, dos japoneses aí?
Ou será que usar qualquer coisa como cinzeiro e provocar riscos de incêndio? É o que condena aí os japoneses, né? Condenado pelos japoneses. Qual alternativa você visualiza como correta, de acordo com o enunciado? Olha lá. A falta de educação dos visitantes que sobem em telhados, levam sua própria comida para locais que vendem alimentos e usam qualquer coisa como cinzeiro, tira do sério quem vive no local. E aí? A, B, C, D ou E? Interprete, tá? Entenda o contexto para conseguir gabaritar a questão. Vamos ver o que a gente tem como resposta aí? Olha só. Espero que você esteja acertando todas, tá? Porque a prof não tá conseguindo acompanhar o chat, porque quero trabalhar o máximo de questões aí, numa precisão muito bacana de tempo. Mas eu espero que você que está aí comigo no chat esteja gabaritando as questões, beleza? E se você não está gabaritando as questões, porque é o que eu disse, né? A professora quer tratar tantas questões aqui na precisão do tempo, e aí não tem como ficar ali, né, olhando o chat juntamente com você ali, te respondendo. Mas você que não está conseguindo gabaritar as questões, ou que não quis colocar a resposta ali, só acompanhar, e que às vezes está marcando aí, colocando a resposta aí, né, na sua casa, onde você estiver me assistindo, colocando em um outro material, ou, né, só fazendo leitura ali da resposta que você acha como certa aqui, preste muita atenção nas nossas observações, tá? Preste muita atenção na observação da prof aí para te ajudar, viu? No que você precisa realmente saber, tá? Se preparar aí para fazer uma excelente prova agora, né? Nesse atual certame, beleza? Então, olha só aí. Resposta correta, letra C, tá? Dessa questão, porque lá em cima fala, olha, levar sua própria comida em locais que vendem alimentos, contrariar interesses comerciais. Por que fala assim, ó? Porque lá em cima fala assim, a falta de educação dos visitantes que sobem telhados, levam sua própria comida para locais e vendem alimentos, usam qualquer coisa como cinzeiro, tira do sério quem vive no local. Então, vamos lá. Na letra A fala subir em telhado e arriscar a própria vida. Para os japoneses, quem quer subir no telhado, beleza. Agora, o fato de subir no telhado, beleza, pode até irritar, mas o fato deles arriscarem a própria vida, não acho, né? E não entendo, e concordei com o gabarito da banca, não entendo que vai ser motivo de condenação, porque cada um por si, Deus por todos, né? Se quiser arriscar a própria vida, problema. Embora subir em telhados, né? Às vezes seja de motivo de condenação. Mas o fato de arriscar as próprias vidas, a pessoa tá lá, ela tá arriscando, isso aí vai me deixar indignada, mas nem tanto, né? Porque ela com ela que sabe lá, ué, que ela vai querer da vida dela, né? Beleza. Agora, quando você tem subir em telhados, causar prejuízos em construções antigas, beleza. Até que poderia ser, mas tem uma aí que é mais, né, funcional, porque o texto fala-se sobre os japoneses, né, os comércios que tem ali no Cristo. Então, o que acontece? Quando se fala que levar a sua própria comida, contrariar interesses comerciais, tem tudo a ver com o contexto da condenação por parte dos japoneses. Porque quem leva a própria comida para o local que vende alimento, contraria interesses comerciais. Porque você imagina só, lá no Cristo, né? A gente tem lá no Cristo as lanchonetes, tudo direitinho, que o povo tá vendendo ali as coisas, né? Aí você vai e leva comida para lá. Então, quer dizer, se todo mundo fizer isso, aí o povo vai vender o quê? Né? O povo vai viver de quê ali? Então, de certa forma, há uma contrariedade, sim, né, dos interesses comerciais ali, das pessoas que têm, né, comércio ali na região do Cristo. Tá vendo? Então, nós temos aí como letra C a resposta correta. Quando fala assim, levar, igual na letra D, levar a sua própria comida para locais de vendimentos, criar concorrência, você não está criando concorrência. Concorrência com quem? Você vai levar comida para você comer, ué? Não é não? E quando se fala em usar qualquer coisa como cinzeiro e provocar risco de incêndio, beleza. Mas o texto não fala sobre isso, né? Fala-se sobre a questão do comércio ali, né? Nos arredores do Cristo. Então, a alternativa correta e precisa é a letra C, né, que levar a sua própria comida para locais que vendem alimentos, contrariar, claro, os interesses comerciais. Beleza? Ótimo, né? Pois é, então nós estamos aqui caminhando também, né, para o nosso contexto aí, para você poder entender. Então, olha, o que vai te pedir para interpretar, para avaliar a semântica, fique ligado aí do outro lado, tá? Mais uma questão pra gente aí, olha só. No fulano de tal bar ali, izakaya, né, deve ser isso, bar em Kyoto, o dono perdeu a paciência ao ver os turistas trazendo comida para consumir em suas mesas.
usando os pratos como cinzeiros e sacudindo 2 cinzas de cigarro no chão. A solução foi fingir que estava lotado quando via grupos com mais de 5 turistas se aproximando. Beleza. A expressão verbal que mostra inadequação na substituição por um substantivo cognato é, preste atenção, você estudou classe de palavras, você está estudando classe de palavras para esse certame atual, né? Beleza. O que é um substantivo cognato? Substantivo que possui o mesmo radical do verbo, tá? Então, vamos lá. Inadequação, ou seja, onde não há substantivo cognato, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai do verbo para o substantivo. Olha só. Perdeu, mostrou perda. Perdeu, perda. Olha aí se tem inadequação. Ver, visão. Consumir, consumição. Usando por, fazendo uso. Fingir por fingimento. Onde nós temos aí algo que não possui o mesmo radical do verbo ou da forma nominal que acontece ali. Onde nós temos essa inadequação? Isso aí é o quê? Avaliar se o substantivo é cognato de acordo com o verbo ou com a forma nominal que aconteceu no primeiro contexto. Então, você tem verbo ou forma nominal e o segundo contexto, substantivo cognato. Qual é a resposta correta que você que está aí do outro lado visualiza juntamente comigo? Vamos ao gabarito? Olha o que a gente tem. Letra C. Olha só. Para consumir em suas mesas, para consumição, não, é consumação. Quando você chega nas mesas de praias, principalmente, o povo fala o quê? É 200 conto que você paga de consumação, não é consumição, tá vendo? Então, está inadequado esse contexto aí, tá? Porque da palavra consumir, que é verbo, na questão do substantivo cognato, não se faz consumição, se faz consumação. Então, vamos lembrar essa questão do cognato? Cognato é quando tem o mesmo radical, tá? Beleza? Então, consumição ali não dá, é consumação, né? O que é o consumo. Consumir, consumo. Né? Então, é consumação. Beleza? Não é consumição, porque não vem de consumir, né? Consumir ali, se você manter consumição, você tá com o mesmo radical. Então, na verdade, é consumo, consumir, consumação, tá? Consumo, consumir, consumação. Beleza? Não existe consumição, tá? Ok, então. Vamos lá? Então, já sabe, classes de palavras. Olha, mais uma vez substantivo acontecendo, né? Então, o estudo das classes de palavras aí foi algo que a banca examinadora trouxe na prova de 2022. Então, vamos ver aí o que a gente tem agora como questão aí pra gente poder praticar mais um pouco. Última questão aí pra gente, olha só. Analise mesmo. Eu leio analise e leio assinale logo à frente, né? Analise o segmento do trecho a seguir. E embaixo tem assinale. Então, a gente troca, né? É normal acontecer isso. Vamos lá. Analise, então, o segmento. Olha, tivemos aí, antes de fazer a leitura do segmento todo, palavras destacadas. Você já sabe que a banca examinadora vai te pedir essa coisa, esse tipo de questão. Então, se prepare para isso. Palavra com, de, em, dos, para. O que está pedindo ali? Assinale a opção em que a preposição destacada é uma exigência de um termo anterior. Presta atenção. Quando a preposição destacada é exigência de um termo anterior, o que acontece aí? Regência. Regência nominal ou regência verbal. Porque o termo anterior está exigindo uma preposição ali depois. E a preposição destacada tem que ser exigência do termo anterior, que foi o que pediu na questão. Qual é a preposição que é uma exigência correta do termo anterior? Será que é a palavra com, de, a preposição com, de, em, dos ou para? Pense para me responder, por gentileza. Olha só. Pense para me dar resposta e a gente conseguir gabaritar a questão. Pensa aí para me dar resposta, para a gente poder conseguir associar tudo direitinho, tá? Vamos ver o que a gente tem bonitinho? Vamos associar para a gente não errar de jeito nenhum? Olha só o que a gente tem então como gabarito aí, ó.
Preste muita atenção. Preposição com. Olha aí, a preposição com sendo exigência do termo anterior. Vamos avaliar direitinho, olha só. Os japoneses estão irritados com o comportamento. Quem se irrita com algo ou com alguém. Então, é exigência, tá? Com o comportamento de turista. Essa palavra de aí, né, poderia ser simplesmente trocada por outro, tá? Com o comportamento, além do de, poderia ser trocado aí por outra coisa, tá? Vamos lá. Fontes sagradas e até mesmo lojas em Tóquio. Poderia ser só lojas, não precisava nem ter o termo em Tóquio aí, né? Porque já falam-se de japoneses e tal. Então, o em aí também não é necessário, tá? Vamos lá agora, olha só. A falta de educação dos visitantes. A falta de educação, né? Pelos visitantes daria. Então, não é uma preposição tão exigida, né? Tem que ser somente a preposição dos ali. Não, tá? Por parte dos visitantes, pelos visitantes, tá vendo? Poderia ser trocada aí sem prejuízo de sentido. E aí a gente tem, levam sua própria comida para locais, né? Ou aos locais, né? Sua comida aos locais que vendem alimentos. Então a preposição para poderia ser substituída por aos. Entenda, tá? A questão de regência foi abordada na prova de 2022. A questão regência, né? Que seja ela regência nominal ou regência verbal. O que você vai fazer aqui? Você vai estudar o assunto regência. Você vai entender que existem nomes ou verbos que exigem apenas uma preposição para complementá-lo ali. Agora, existem outros nomes e outros verbos que podem exigir mais de uma preposição para complementá-lo. Como é que eu vou saber isso, Angélica? Fazendo leitura. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito, aqui é 8 ou 80, não tem condição de você tentar, e se eu só interpretar? Você vai correr o risco, né? Você corre risco só interpretar, eu vou mexer com esse negócio, não, vou ficar lendo, não. O que você me fala, professora, para poder fazer? O que você me indica? Puxa uma lista com os principais nomes na regência nominal cobrados em prova e as preposições que acontecem depois deles. Puxa uma lista ali com os principais verbos e as preposições que podem acontecer e o tipo de complemento que pode acontecer depois deles, tá vendo? Lembrando que esses assuntos são assuntos de prova. Então, a prof volta depois, num outro encontro nosso aqui, para tratar de mais assuntos com destino à sua aprovação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, viu? Sabendo aí que você precisa ter dedicação, disciplina, foco. Se você ainda não adquiriu o nosso preparatório, não perca a oportunidade de adquirir, estudar com qualidade. Nós estamos com você até a sua aprovação, com todo o material totalmente focado e qualificado para que a sua aprovação seja garantida, beleza? Também não deixa, né, de inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações, que a gente volta aqui com dicas, mais assuntos aí que são possíveis de prova para você, beleza? Ó, beijo da prof, fica com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.